Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Augusto. Estou aqui para apresentar para vocês a primeira aula da disciplina Introdução ao R para Economistas, certo? Nessa aula, a gente vai se ater à introdução, certo? Do que é o R, o que, que ele faz e também qual a importância dele para o economista. Além disso, a gente vai também explorar dois exemplos, tá bom? Então, para iniciar, o que, que é o R, né? O R é uma linguagem de programação orientada para manipulação, análise e visualização de dados, certo? E ele pode ser baixado pelo site CRAN, que é um site que ele organiza todos os pacotes, extensões e atualizações do R. Só que além disso, a gente também vai usar o RStudio, né? Que é um programa que ele tem mais ferramentas e ele também tem uma maior acessibilidade, né? Uma maior facilidade para o usuário. E aí a gente pode instalar pelo site da Posito, que é a empresa que desenvolve. Então a interface do R é, é essa, certo? Essa é a interface do meu trabalho, que eu estou fazendo para montar essa apresentação. Então ele se parece assim. No canto superior esquerdo vai ter um editor, onde a gente vai escrever os nossos comandos para a máquina. No canto superior direito a gente tem o console, que é onde a gente mostra o resultado das nossas análises. E aí, no canto inferior esquerdo, a gente vai ter um painel que ele mostra os gráficos, né, que a gente desenvolveu. Não só gráficos, mas também apresentações. E no canto inferior direito, a gente vai ter o nosso ambiente, que é onde a gente pode ver as variáveis que nós criamos, né, podendo ser funções, valores e dados, tabelas e assim, entre outros. Então, por que usar o R, né? O objeto de estudo do economista é a sociedade e como a sociedade interage com os bens escassos na sociedade, né? No mundo, quer dizer, no mundo físico. E aí a gente vai ter um fluxo muito grande de dados e a gente precisa se basear neles para fazer as nossas hipóteses, né? Desenvolver a nossa teoria em cima dos dados, justamente para validar nossas ideias e ver realmente como a economia e a sociedade funcionam, tá bom? E assim, não só isso, mas a gente consegue fazer modelos, projetos, descrever cenários, verificar tendências, né, dos nossos modelos. E não só isso, a gente também consegue fazer gráficos, relatórios, apresentações e até aplicativos no R, tá bom? Então, para o economista, é muito importante ter essa habilidade para realmente desenvolver as nossas ideias de uma forma mais embasada, certo? Quando você consegue ter os dados numa tabela, você não vai entender muito bem quais as relações entre aqueles números pequenos entre si, certo? Então você precisa de uma ferramenta que consiga realmente demonstrar para você e fazer uma análise exploratória inicial muito contundente. E aí a gente consegue descambar para outros temas mais complexos com a ajuda do R, tá bom? E aí a gente vai iniciar fazendo um exemplo de calculadora, certo? O R ele é capaz de fazer operações matemáticas, das simples até as mais complexas. Aqui é só um exemplo, certo? Aqui eu criei um vetor que cada elemento desse vetor, separado por vírgulas, é uma operação matemática. Aqui eu estou fazendo soma, subtração, multiplicação e várias outras operações, certo? E eu estou guardando esse vetor num nome, num objeto, que é o nome operações. E toda vida que eu chamo operações, ele vai resultar no vai mostrar no caso o resultado, né? Então tá aqui todas as operações que eu fiz, né? E aí a gente também pode fazer cálculo de derivada, né? Por economista, derivada é algo que está sempre presente, né? Porque a gente quer otimizar todo o processo, todos os processos possíveis, né? E aí a gente vai às vezes fazer derivadas e igualar a zero, né? Para saber a condição ótima das coisas. E aí aqui eu tenho uma expressão, certo?
E esse amontoado de letras aqui, que é uma função, eu estou falando para o R. Olha, isso aqui é uma expressão matemática. E eu estou colocando ela no objeto função. E aí, com a função D, eu consigo fazer uma derivada. E eu estou dizendo, ó, deriva essa função em relação a x. Ok. Chamei isso e aí o R me retornou o resultado. Tá bom? Então, por que isso é importante? Bem, a gente vai utilizar aqui exemplos, né? De como o R ser uma calculadora e ele fazer essas simples operações básicas pode ajudar a gente em desenvolver teorias e também suposições e análises, certo? Primeiro a gente vai começar com o equilíbrio geral. Bem, para quem é estudante de economia, sabe que o equilíbrio geral não é tão introdutório assim, certo? É um pouco difícil, principalmente se você está fazendo os cálculos nas mãos, entendeu? E podem tomar uma boa quantia de tempo aí para fazer um exercício simples. Então a gente vai ter um exemplo com dois indivíduos numa ilha remota, Helena e Arminha. Nessa ilha, apenas dois bens são produzidos, né, que são o coco e o peixe. Nessa ilha, o que acontece? Não existe dinheiro na economia, certo? Não existe dinheiro. Existe uma feira e Helena e Arminio eles vão para trocar os seus bens de acordo com suas preferências, certo? Bem, a Helena possui uma grande habilidade em obter cocos, porém prefere peixe. E o Arminio é um ótimo pescador, porém prefere coco, né? E aí um é pegador de coco, o outro é pescador, só que assim, o consumo deles não pode, assim, não seria tão interessante que um só comesse peixe e outro só tomasse coco. Seria bom eles trocarem de acordo com suas preferências, né? E na economia a gente fala que uma preferência na real pode ser representada por funções e utilidades, né? Funções e utilidades podem ser traduzidas como a satisfação da pessoa ou felicidade, certo? E aí a gente tem uma, uma função Cobb-Douglas padrão, ok? Então o que é que acontece? O orçamento de Helena e Arminio são os próprios bens que eles coletaram da natureza. Então, de acordo com o orçamento dos indivíduos e suas preferências, qual seria o melhor resultado possível para os dois, certo? Bem, na economia, primeiro a gente teria que pegar a função utilidade, pegar o produto marginal e aí a gente iguala a uma razão de preços e aí a gente também tem que maximizar a utilidade de cada um de acordo com a restrição orçamentária da pessoa. Só isso algo bem assim, justo para quem não entende ainda, é algo bem complexo, certo? Assim, e eu vou mostrar para vocês como o R pode ser assim de grande ajuda. Então aqui a gente vai acessar um aplicativo que eu fiz, certo? Esse aplicativo, o que que ele faz? Bem, vamos dizer que o indivíduo 1 é Helena e o indivíduo 2 é Arminio. E aqui eu consigo colocar os parâmetros de cada um das preferências. Como é uma Cobb-Douglas, cada valor desse aqui quer dizer a proporção do orçamento que a pessoa gostaria de ter em relação àquele bem. Então vamos dizer aqui que Helena, como ela prefere peixe, ela só vai querer 30% do seu orçamento gasto com coco, certo? E aqui o Arminio, ele gosta ele gosta mais de coco, certo? Do que peixe. E ele prefere ter 70% só de coco, porque, sei lá, ele não aguenta mais o cheiro do peixe. E aqui, com esse botão, eu consigo atualizar e rodar o meu programinha, né? Então, ok. O gráfico, ele gerou uma caixa de Edgeworth, certo? Que demonstra a interseção entre as preferências dos indivíduos, ok? E aí ela vai demonstrar um equilíbrio da economia. Então, só com o R a gente consegue fazer isso, certo? E aí o R me retorna a função utilidade de cada um, certo? E aqui ele consegue me mostrar a renda de cada um, o consumo do indivíduo, de cada indivíduo,
Então, aqui está dizendo que o indivíduo 1, Helena, vai consumir apenas 3 cocos e o resto com peixe. E aqui a gente consegue ver que nessa economia, por causa das preferências de cada um serem opostas mesmo, cada bem tem o mesmo preço. Mas aqui eu posso ver outra situação aqui, vamos dizer que a Helena, na real, quer 40% do seu orçamento em coco. Aí aqui, ó, vai ter outro equilíbrio, outra situação, e aí a gente vai saber que o coco nessa economia vai ser um pouco mais caro, certo? Então, muito interessante, né? Só para mostrar aqui meu ambiente de trabalho, aqui é onde eu programei o aplicativo. Aqui eu fiz toda a interface dele e aqui todo o processamento, né, do que ele faz, os gráficos, as tabelas, tudo aqui, certo? Esse trabalho ele vai estar disponível na descrição com um código do GitHub, certo? Para vocês checarem e verem como realmente foi feito. Enfim, só um exemplo, né? Então a gente pode ver que o R consegue ajudar a gente a resolver assim problemas que na mão seria muito difícil e assim, não só com uma pessoa, duas pessoas, mas também pode ter muito mais pessoas, né? Então aqui a gente vai ir para outro exemplo. A gente tem os dados de 526 trabalhadores no ano de 1976. A gente vai montar um modelinho para entender como essas variáveis se relacionam entre si. Então, aqui é o início da minha tabela, certo? E aqui a gente vai ter a variável wage, que é o salário. Aqui, edu, que são os anos de experiência, perdão, os anos de estudo do indivíduo. Experiência são os anos de experiência que a pessoa tem. E tenure é a quantidade de anos que a pessoa está na mesma empresa, ok? Cada observação dessa é uma pessoa. E aqui a gente pode ver que tem outras variáveis que podem ser de importância, por exemplo, se é casado ou não, se é do sexo feminino ou não. Assim, tem várias outras coisas, entendeu? E legal. Com essa base de dados, queremos entender as relações entre os dados. Digamos que queremos entender os determinantes do salário de cada trabalhador. Ok. E aí eu plotei, né? Eu fiz esse gráfico entre salário e os anos de estudo, certo? Bem, ok. E aí eu falo assim, tá, quero ver a teoria de que anos de estudo influencia o quanto de salário que o trabalhador vai ganhar, certo? Eu, que economista, não sei de nada. Vamos dizer que eu fui pedido para uma empresa ou para um político para fazer essa análise. E aí a gente vai ver, montar o nosso modelo, né? E aqui no R eu estou rodando uma função que se chama Linear Model, certo? LM. E aqui eu estou falando que eu quero que a variável que a gente possa explicar, que se chama variável dependente, né? É o salário e que ela seja explicada pela educação, ok? E aqui é a base de dados. E eu estou chamando esse modelo de modelo, ok? E beleza, né? Fiz o meu modelo. Aqui, o modelo é representado pela faixa, pela linha laranja. E ok. Assim, batendo o olho, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue ver uma tendência positiva entre anos de estudo e salário, na média, né? Mas aqui eu estou vendo que, por exemplo, esse pontinho preto aqui está muito distante do nosso modelo, certo? Tudo bem, ele é o mais distante possível, mas a gente vê que também a dispersão dos dados começa a aumentar a partir de um certo tempo, né? Então, a partir de, sei lá, 10 anos, 11 anos de estudo, a gente começa a ver que os dados começam a serem muito separados. E aí, será que o nosso modelo é bom? Será que não é? Bem, o R consegue dizer isso para a gente. Então, aqui, com essa função summary, certo? A gente pode ter várias métricas e também testar as hipóteses do modelo. Ok, o que isso quer dizer? Bem, aqui ele dá uma estimativa do quanto a variável educação afeta o salário. Então quer dizer que um ano de educação aumenta
pro indivíduo 54 centavos por hora, vamos dizer assim. Ok, aqui são os códigos de significância, certo? E aqui o R ele está falando que essa variável é muito significativa estaticamente, certo? Então, além disso, aqui no R a gente consegue ver que 16% da variação dos dados é explicada pelo nosso modelo. Ok. Mas ainda tem muitas coisas. Por exemplo, a gente pode fazer um teste, certo, de normalidade no R. Então aqui eu estou rodando essa função que é do pacote stats, certo? Que é uma extensão que a gente pode baixar. E aqui eu estou vendo que, bem, é, esse, esse valor aqui está me dizendo que o modelo não tem uma normalidade nos resíduos, né? Quer dizer, assim, estatisticamente falando, na econometria, pode ser que exista uma variável que a gente ainda tenha deixado de fora que explique realmente a variação dos dados, ok? E também eu rodei outro teste para confirmar, né? E aqui realmente os nossos erros não têm uma distribuição normal. Ok, eu também rodei um teste de heterossedasticidade. Aqui ele está falando que existe. Heterossedasticidade, no caso, é o aumento da variação dos dados conforme o aumento da variável explicativa, né? Então, só de bater o olho a gente sabe que, assim, a dispersão dos dados começa a aumentar, né? Tudo bem. Aí eu vou fazer um modelo novo. Eu quero que a variação percentual do salário seja explicada pela educação, pela experiência e pela quantidade de tempo que a pessoa está na empresa. Ok. Aqui o R está falando então que a educação continua sendo uma variável muito importante. Experiência é significativa, certo? Mas a 95%. E a quantidade de tempo da pessoa na empresa também é muito significativa, tá certo? Aqui a gente vê que o nosso modelo explica 30%, ou seja, o dobro da variação, certo? Mas a gente também não pode se basear apenas nisso. Mas a gente, assim, basicamente batendo só o olho, se a gente rodar os outros testes, né, tanto de normalidade quanto de heterossedasticidade, a gente vai ver que, tipo, o resultado, apesar de aparecer ainda uma falta de normalidade, ainda assim a presença de heterossedasticidade, o nosso modelo consegue ser melhor. A gente pode ainda fazer outros modelos, certo? Mas basicamente, o que está acontecendo? Só da gente plotar o nosso modelo, que novamente é a linha laranja, a gente tem também outras variáveis. Então, assim, no mesmo gráfico, a gente vê que assim, o nosso modelo ele se adequa melhor à distribuição dos dados que já existe, né? E aí a gente consegue fazer uma análise melhor. E é assim, se eu quisesse só continuar, eu consigo. Às vezes obtendo uma maior amostra, às vezes fazendo uma análise melhor, um modelo melhor com base na teoria da educação, certo? Esse aqui é só um exemplo. Então, vamos lá, né? E aí, para concluir, né? Esses foram os pacotes que eu usei. O ggplot 2, que é para fazer os gráficos, o dplyr para manipular os dados, o udrid para conseguir essa base de dados que eu consegui, que eu utilizei na segunda parte da aula, que é a base de exemplo, certo? É o livro Introdução à Econometria do Udrid. O Shine, que conseguiu fazer o aplicativo para mim. O BS410, que conseguiu fazer com que ele permite a gente ter é, o maior controle sobre o nosso aplicativo, né? Sobre a interface do aplicativo. Stats e Skedastic, que são pacotes estatísticos que me deu a oportunidade de fazer os testes, né, estatísticos. E aqui as referências, né? Applied Econometrics with R Graphics, certo? E o Data Manipulation with R, certo? Então, espero que tenham gostado, agradecido pela atenção e pela oportunidade e até mais, pessoal. Muito obrigado.